Glória a Jesus, louvado seja Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês que tem assistido os meus vídeos, que tem compartilhado, que também tem deixado o seu gostei, tem se inscrevido. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de hoje está no livro do profeta Isaías, louvado seja Deus, no seu capítulo 1 e versículo 2, que diz assim: Ouve, ó céus, e preste ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e os alceios, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Louvado seja Deus, né? Palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é gloriosa nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Vivemos dias trabalhosos na terra. Vivemos dias em que o pecado tem se multiplicado. Vivemos dias em que o mundo tem amado mais as trevas do que a luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vivemos dias em que o Senhor Jesus ele se aproxima, ele está voltando. Os sinais estão aí, louvado seja o nome do Senhor. Vivemos dias, louvado seja Deus, que a qualquer momento o Senhor Jesus pode estar arrebatando a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que continuar falando do amor do eterno. Não se ouviu, não há assim do tempo que eu aceitei Jesus até o dia de hoje, nunca se ouviu tanto falar da volta de Jesus como nos dias em que nós estamos vivendo, como nos dias atuais. A gente liga a TV e a gente vê os sinais, a gente vai para o YouTube e a gente vê os sinais. O Senhor está dando visões, revelações aos teus servos, aqueles que verdadeiramente buscam o eterno. Sabemos que tem se levantado muitos falsos profetas, muitos mentirosos, muitos enganadores, muitos lobos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, usando o nome do eterno. Mas chegará um dia que tudo isso vai passar, que tudo isso vai se acabar. E também tem se levantado, Deus tem levantado muitos profetas dele, muitos vasos do Senhor, para falar dos sinais, das coisas, das maravilhas, das revelações que o Senhor tem mostrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é tempo da gente de nós ficarmos atentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de nós ficarmos em vigilância, andarmos em vigilância. É tempo de nós perseverarmos na presença do Senhor, porque Jesus, ele está voltando. O que há de vir, virá e não tardará. Mas ele vem buscar uma noiva limpa, uma noiva sem mancha, uma noiva, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que verdadeiramente está esperando o noivo. Louvado seja Deus. Aleluia. E essa palavra aqui do livro do profeta Isaías, no seu capítulo 1, do seu versículo 2, ela é muito clara. Quando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela diz que o Senhor, a palavra aqui diz, né? Ouve, ó céus, e preste ouvidos tu, ó terra. Então, nós devemos prestar ouvido à palavra de Deus. Ele diz, porque o profeta diz assim, porque fala o Senhor. Criei filhos e eu os alcei, mas eles prevaricaram contra mim. Deus, ele fez o homem para o adorar. Deus, ele fez o homem para servi-lo. Deus fez o homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para engrandecer o nome dele. Deus, ele fez o homem para nós exaltarmos
a beleza e a santidade dele. Deus, ele fez o homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para viver eternamente com ele. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz e por isso se afastaram do Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, através do profeta Isaías, o Senhor ele chega e diz: ouve, ó céus, aleluia, preste ouvidos. Louvado seja Deus, tu, ó terra, aleluia. Porque fala o Senhor, criei filhos e eu os alceios, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então o Senhor ele estava muito triste aqui. Louvado seja Deus, porque ele chega a dizer ao profeta que o boi, louvado seja Deus, conhece o seu dono, o seu possuidor. Aleluia. E o jumento a manjedoura. Aleluia, do seu dono. Mas Israel, ou seja, o seu povo, não tem conhecimento. Aleluia. O meu povo não entende. O Senhor estava aborrecido aqui. Porque ele diz: o boi, que é um animal, ele conhece o seu dono. E o meu povo não me conhece. E está diferente nos dias de hoje? Não. Não está diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que quem ama ele, ama também a palavra dele. Quantos servos do Senhor têm pregado? E quantos têm ouvido? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não tem dado crédito. Louvado seja Deus. Não tem dado crédito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele colocou no meu coração. Louvado seja Deus para estar pregando a palavra dele aqui no canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus disse: eu vou lhe mostrar muita coisa. Eu vou lhe mostrar muita mentira. Eu vou lhe mostrar muita falsidade. Eu vou lhe mostrar muita coisa. E realmente eu tenho visto. Eu tenho visto pessoas mentindo, crentes mentindo na cara de pau. Diz assim: eu ouvi, assisti o seu vídeo, eu curti, deixei lá o seu like, deixei lá o meu likezinho, o meu gostei. E mentira pura. Mentindo na cara de pau, porque todo mundo que ouve e gosta e deixa o gostei, não é para me agradar, não. É só para o YouTube entender que a mensagem é boa, a mensagem edifica. E essa mensagem pode ser enviada para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas as pessoas não deixam nada. Não deixam o gosteizinho. Não se inscreve. Louvado seja Deus e mente, porque todos que fazem isso, chega a notificação, eu vejo quem faz e quem não faz. E eu vejo as pessoas mentindo. Mentindo. E aí diz que ama a Deus, diz que ama a palavra dele. Se amasse a Deus e amasse a palavra dele, compartilhava. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Tiago 4 que aquele que sabe fazer o bem não faz, esse comete pecado. Aleluia. Eu não estou aqui pregando a palavra do Senhor para ganhar dinheiro, não. Eu estou pregando a palavra do Senhor porque o Senhor me ordenou. O Senhor me ordenou que fizesse isso. Mas não, já tem tanta gente pregando, mas o Senhor quer mais. A palavra do Senhor diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. São poucos que têm se levantado para falar a verdade. Tem muitos pregando, tem, mas não tem falado a verdade. Tem muitos pregando, tem, mas está distorcendo a palavra de Deus. Tem muitos pregando, tem, mas nunca falou de arrependimento. Nunca falou de que a pessoa deve aceitar Jesus. E que a sua alma precisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando partir dessa terra, ter um lugar para passar a eternidade. Um lugar perto de Deus. Muitos têm feito, mas não têm falado a verdade. Tem feito para ganhar dinheiro com o nome do Senhor. Mas chegará um dia que Deus ele vai tomar conta de tudo isso aí. Que Deus ele vai requerer a obra da mão de cada um. Então Deus ele está levantando aqueles pequenos, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que ninguém suporta, para pregar a palavra dele do jeito que ela é.
Porque ninguém pode parar a obra do Senhor, ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém pode calar a boca de um servo que Deus levanta. E eu tenho visto muita coisa acontecendo. E se eu, que sou ser humano, tenho me entristecido, imagina o nosso Deus, que Ele é eterno. Então eu quero dizer a você que assiste os meus vídeos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo, que Deus continue te dando graça, que você não venha olhar para trás, que você venha olhar somente para o Senhor Jesus, que você venha meditar nesta palavra santa e conheça o Senhor, nosso Deus. Porque o Senhor está dizendo aqui que Ele criou filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eles prevaricaram, pecaram contra o Senhor. E ele se entristeceu porque ele diz, o boi conhece o seu possuidor, o boi conhece o seu dono e o meu povo não me conhece. Aquele povo de Israel tinha vivido grandes maravilhas diante do Senhor. Era povo que tinha vivido maravilhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas murmuraram. Tomaram nojo do pão que Deus estava dando a eles lá no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, foram um povo ingratos. Louvado seja Deus, mas era gente que tinha vivido os milagres do Senhor. Não era qualquer membro. Nós nunca vivemos os milagres que aquele povo viveram. E eles viraram as costas para o Senhor. E hoje Deus ele tem nos guardado com a vida. Ele tem nos poupado da morte. Tem nos livrado da perdição eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes a gente vê em nosso meio pessoas que diz tem intimidade com o Senhor, que conhece ao Senhor, virando as costas para o Senhor. Quando a gente vê murmurando, quando a gente vê reclamando, quando a gente vê cheio de falsidade, com o coração cheio de cólera, mas isso não agrada ao Senhor. Serão poucos mesmo os que vão viver com o Senhor, serão poucos, muito pouco. E serão muitos que estão caminhando a passos largos para a perdição eterna, porque não têm dado ouvido à voz do Senhor. Ele diz, o boi conhece o seu possuidor, aleluia. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Ele sabe o caminho certo, ele entende o que o seu dono quer. Ele diz, mas o meu povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tem conhecimento. O meu povo Israel não tem conhecimento, não entende. Ou seja, eu estou falando todos os dias, mas o meu povo não entende. A gente liga a TV e a gente vê falar que Jesus está voltando. Mas chegará um dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que muitos vão ligar a TV e não vai dizer assim, o relógio global já está, os ponteiros já estão próximos do outro. Não vai ouvir dizer assim, alguém teve uma visão de um terremoto que vai acontecer, alguém viu isso, alguém viu aquilo. Não. A notícia que vai ouvir é que o Senhor voltou e buscou a sua igreja. É que o Senhor voltou e buscou a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Há uns 4 anos atrás eu tive um sonho com esse relógio, só que eu não sabia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus que existia esse relógio, porque eu não tinha internet para pesquisar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e os ponteiros do relógio, faltava só 5 minutos um para encostar no outro. E um pastor muito conhecido do nosso bairro, ele juntava um pouquinho de membro que tinha dentro da igreja dele, porque os outros tinham ido embora, por causa que o pregador daquela noite não tinha vindo no sonho, né, eu via. E ele juntava aquele restinho que estava ali e ele começava a ensinar ao povo. E o relógio estava na parede da igreja, na parede toda da igreja. E ele fazia aquele barulhinho dos ponteiros e faltava só 5 minutos para um encostar no outro. E eu não sabia que era esse relógio que hoje a gente está vendo passar na TV, na internet. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu não tinha internet para pesquisar.
E quando eu ouvi essa semana passando, eu levei um susto e eu lembrei, porque foi o mesmo relógio que eu vi no sonho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outras experiências que o Senhor tem me dado, que não me convém falar aqui. Louvado seja Deus, mas Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. E a gente tem visto muita coisa acontecer em nosso meio, mas o Senhor, ele disse que tudo isso aconteceria em nosso meio. Então eu quero dizer a cada um de vocês, faça o bem, se achegue ao Senhor, renove sua aliança com Cristo, você que se afastou, você que não tem uma aliança ainda, faça. Você, louvado seja o Senhor Jesus, que a tua fé está pequenininha, se apegue no Senhor, na meditação da palavra, no jejum, que Deus, ele vai te fortalecer. Louvado seja o Senhor Jesus, porque nós temos um Deus. E nosso Deus, ele é Pai, ele nos ama, ele cuida de cada um de nós. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Que nós não venhamos a pecar. Mas quando nós pecarmos também, nós vamos lembrar que nós temos um advogado. Aleluia, porque todos nós pecamos. Mas quando eu falo em pecado, é aquele pecado que muitas das vezes é um ódio, uma falta de perdão. Louvado seja Deus, uma idolatria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo guardado dentro do coração. Louvado seja Deus e a pessoa não abre mão daquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos a estar atentos aos sinais. Porque o Senhor está voltando, nunca houve tanta mortandade como está havendo nos nossos dias de hoje, nos dias atuais os quais nós estamos vivendo. Que você possa se fortalecer em Cristo Jesus. Porque o Senhor, ele deu recado aqui através do profeta Isaías. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a gente começa a ler, a gente vê que o Senhor fala que esse povo havia pecado tanto, que desde a planta do pé até a cabeça deles não havia coisa nenhuma sã. O pecado havia tomado conta daquele povo. E o Senhor chega a dizer através do profeta Isaías que seriam feridas inchadas, louvado seja Deus, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Porque quando o bálsamo do Senhor passa, quando o óleo do Senhor passa sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, quando nós temos um encontro com o Senhor, louvado seja Deus, o nosso coração ele se amolece, a nossa mente já não é a mesma, a maneira da gente pensar já não é a mesma, o nosso linguajar é mudado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas quando não há transformação, a pessoa continua do mesmo jeito. E o Senhor, ele falou para Nicodemos que se ele quisesse herdar o reino do céu, ele precisaria nascer de novo. E ele disse, como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E o Senhor disse, não é entrando no ventre da sua mãe, mas é nascendo da água e do Espírito. Que nós possamos nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Joel 2, louvado seja Deus, quando a gente começa a ler ali, o Senhor diz, tocai a buzina. Louvado seja Deus, perturbai os moradores. E avisa que o dia do Senhor está próximo. Aleluia. E ele vai falando, aleluia, que ele vai destruir, que ele vai fazer tudo novo, que os ímpios não vão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, resistir ali na frente dele. Mas quando chega no seu versículo 12, ele diz, aleluia, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Louvado seja Deus, não rasgando as vossas vestes, mas rasgando os vossos corações. Porque muitas das vezes, naquela época, a pessoa ela se retalhava toda, rasgava a veste, fazia um monte de coisa. Louvado seja Deus, mas hoje não é necessário. Hoje você tem que entregar a tua vida para o Senhor. É óbvio que o crente ele não vai andar nu, né? O crente ele tem uma maneira de se vestir, ele tem a maneira de se vestir. Ele também não vai se vestir de qualquer jeito.
Porque o servo do Senhor é servo do Senhor. Há uma diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também não precisa andar com a roupa arrastando lá no chão, varrendo a casa. Mas o servo do Senhor, a serva do Senhor, ela tem um padrão. Nós temos uma identidade de cidadãos do céu. E a gente não se veste de qualquer maneira, a gente não fala de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente tem que abrir mão mesmo do pecado, a gente tem que abrir mão. Louvado seja Deus muitas das vezes de muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque no céu não entra de qualquer jeito. Se fosse para a gente andar com a roupinha curtinha, Jesus não tinha um vestidão. Ele não usava vestes longas, louvado seja Deus, e brancas. Mas o Senhor, as vestes dele é longas e branca. Então, vamos nos consertar, limpar nossas vestes, endireitar os nossos caminhos, porque o Mestre está voltando. Não queira ficar de fora. Aquele que ficar de fora vai ser muito sofrimento, muito difícil. O reino do céu é tomado à força. Vamos lutar, vamos guerrear. O Senhor disse, louvado seja Deus, que quando ele estivesse voltando, o amor de muitos ia se esfriar. Tem acontecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem acontecido. Mas vamos nos fortalecer, um dando as mãos aos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tanto crente egoísta, tanto crente mentiroso, tanto crente servindo de escândalo e sendo pedra de tropeço para as vidas que estão aí fora. Jesus nos chamou para sermos diferentes. Cidadão do céu não anda de qualquer jeito, não é pedra de tropeço na vida do irmão, ele é bênção. Ele não é maldição, ele não é escândalo. E o Senhor, ele diz, ai daquele por quem vier o escândalo. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Os atributos de Deus é primeiro amor e depois justiça. Não foge dele. Esses atributos não fogem do Senhor. Do mesmo jeito que ele é amor, ele é justiça. Do mesmo jeito que ele julga um pecadinho, ele julga um pecadão, porque não há pecadinho e pecadão para Deus. É pecado, é pecado. O Senhor diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo? A concupiscência da carne, a soberba da vida, os desejos desenfreados, a prostituição, a pornografia. Tudo que é desejo da carne desagrada a Deus, desagrada ao Senhor. E o Senhor nos chamou para sermos atalaia, porque Deus também não fica feliz com a morte do ímpio. Ele quer que todos venham a se arrepender. Ouve esta palavra nesta noite. Compartilhe. Não seja egoísta, não. Não fique só para você. Compartilhe para outras pessoas. Pede para as outras pessoas compartilhar também. Salve a sua vida. Aceita Jesus. Faz uma aliança com o Eterno. Louvado seja Deus. Só vamos se achegar ao Senhor. Só vamos estar ao lado do Senhor, nosso Deus, se nós fizermos uma aliança com o Senhor Jesus. O Senhor, ele diz assim, no Evangelho de João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, o Senhor Jesus falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Mas ele diz, eu vou voltar de novo. E quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aonde eu estiver, o Senhor Jesus dizendo para os discípulos, vós estáis também. Nós vamos estar com o Senhor. Então faz uma aliança com o Senhor. Louvado seja Deus. Talvez eu não tenha assim um sermão, né, muito bonito, não tenho assim um linguajar perfeito. Mas eu sei falar que Jesus, ele te ama, ele te quer bem. E ele quer te livrar da condenação eterna. Deus, ele não está procurando mais tanta gente cheio de tanta coisa, não. De tanto conhecimento, não. Sabe por quê? Porque eles têm se soberbecido. Têm se soberbecido e não têm falado mais da volta de Jesus. É só oraçãozinha para lá, oraçãozinha para cá, né? Campanha para lá, campanha para cá, mas não diz, olha, se arrependa. Que adianta ter milhares e milhões de ovelhas. Louvado seja o Senhor Jesus no YouTube e todas se perderem.
porque ninguém nunca ouviu da sua boca falar: olha, aceite Jesus que ele está voltando. E se você não aceitar, você vai perecer. Não adianta nada. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então não venha ser isca. Não venha ser isca e pedra de tropeço no caminho do homem, nem do povo de Deus. Mas venha ser um instrumento, venha ser um ganhador de alma para Cristo. Porque isso agrada a Deus. Isto agrada aos olhos do Senhor. O Senhor diz que sábio é aquele que ganha alma, o ganhador de alma, ele é sábio. Aquele que ganha alma para Jesus, ele é sábio. Ele é sábio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fale do amor de Deus. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode não estar aqui. Eu posso não estar aqui. Fale hoje. Anuncie hoje que o Mestre está voltando. E Ele quer te ver na glória. Porque Ele diz: olha, o boi conhece o seu dono, o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo, Israel, não me conhece e nem me entende. Que tristeza, né? Para o coração do Senhor falar uma palavra dessa, né? É muita tristeza no coração do Eterno. O Espírito Santo está muito triste. Vamos nos despertar hoje, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Receba essa palavra na tábua do teu coração e compartilhe. Amém? Se inscreva. Aleluia. Louvado seja Deus. Você vai estar me ajudando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus a anunciar o Evangelho e a ganhar vidas para Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.